existe uma quantidade imensa de contribuições científicas que permitiram o desenvolvimento das práticas de terapia gênica. Uma delas foi o desenvolvimento de técnicas para manipulação do material genético, onde, em meados da década de 70, os cientistas começaram utilizando um vetor do tipo plasmídio, que é um DNA circular, combinado com um inserto de DNA de, por exemplo, um gene-alvo como a insulina, que ao serem digeridos com enzimas de restrição, poderiam formar um vetor ao serem ligados por uma ligase que poderia expressar essa proteína-alvo de interesse numa célula hospedeira. Essa técnica ficou conhecida como técnica do DNA recombinante e é uma das técnicas que permitiu o desenvolvimento de vetores para a expressão de um gene exógeno numa célula de interesse. Inclusive, foi nessa época que os cientistas começaram a pensar na possibilidade de utilizar os vírus como verdadeiras ferramentas para a entrega de material genético. E a ideia por trás desse conceito é que os vírus já têm uma maquinaria especializada para a infecção das nossas células. E agora imaginem o que aconteceria se nós conseguíssemos retirar esses genes dos vírus que desencadeiam um processo patológico e colocássemos nessa partícula viral, apenas o nosso DNA de interesse. Bom, nós conseguiríamos desenvolver uma ferramenta altamente especializada na infecção de células e que poderia entregar com eficiência esse nosso material genético de interesse, fazendo com que, até dependendo da partícula viral, esse material genético seja integrado no DNA das células e tenha, portanto, uma expressão duradoura do nosso gene de interesse. Mas talvez você esteja pensando, mas existe algum protocolo? Algum resultado interessante sobre terapia gênica, ou tudo isso é só uma ideia? Qual é esse entendimento que se tem hoje em dia sobre a terapia gênica? Bem, existem diversos acontecimentos a respeito da terapia gênica ao longo da história. A gente tem desde aqueles resultados promissores, super interessantes, que enchem a gente de esperança a respeito de ter um protocolo estabelecido, como também a gente tem aqueles protocolos catastróficos, em que, em vez de melhora do paciente, a gente tem, na verdade, uma piora do quadro e algumas vezes, inclusive, levando ao óbito do paciente. Por conta disso, eu vou me limitar a tratar de uma experiência em específico, que é uma experiência que a gente considera bastante exitosa e é bastante recente também, que é a terapia das células T-CAR. Vocês devem ter ouvido falar na mídia que um paciente que tinha linfoma terminal, ele foi tratado com essa tecnologia vinculada à terapia gênica e ele recebeu o status de curado. Então, o paciente estava numa situação de um câncer terminal e conseguiu ser curado desse câncer através dessa estratégia. Infelizmente, o paciente sofreu um acidente e o acompanhamento posterior, que seria para ver se o paciente não teria uma reincidiva do câncer, algo do tipo, algum problema, alguma complicação, não pode ser feito por conta desse acidente. Mas os resultados dessa experiência, desse protocolo, foram extremamente exitosos e realmente dão um novo panorama para o uso da terapia gênica no tratamento do câncer. Pensando nesse cenário, a terapia gênica realmente tem evoluído bastante, tem encontrado novas formas de fazer entrega de material genético, de pensar em soluções de diminuir o efeito de inflamação, enfim, diversas limitações que a terapia gênica encontra. Então, sim, ela deixou de ser essa ideia que a gente tinha logo lá no começo da década de 60 e 70 e cada vez mais está se tornando algo factível, algo que realmente está perto de ser concretizado. Mas, meus amigos, nem tudo são flores. A história da terapia gênica, na verdade, começou marcada de uma maneira bem ruim. O primeiro experimento de terapia gênica, ele estava se baseando em propriedades virais que, na verdade, se mostraram falsas. O segundo experimento de terapia gênica, ele até tinha uma metodologia interessante, mas ele pecou em aspectos éticos, e o que acabou manchando um pouco esse processo experimental. Mas a ciência sempre continua. E os cientistas continuaram a pesquisar, entender melhor esses processos, e em 1989
surge um novo panorama na história da terapia gênica, que foi vinculado a um processo experimental de uma doença que a gente vai discutir ela um pouquinho melhor. Essa é uma imagem bastante emblemática. Ela mostra os 3 cientistas envolvidos na aplicação desse protocolo de terapia gênica: Michael Blazey, Francis Henderson e Kenneth Culver. Nessa data eles estavam numa conferência de imprensa anunciando a aplicação desse protocolo em uma menina de 4 anos de idade que era incapaz de levar uma vida normal porque ela detinha uma doença genética causada por uma deficiência na enzima adenosina desaminase, que é uma enzima fundamental para o desenvolvimento do sistema imunológico. Nesse caso, os cientistas aplicaram o protocolo nessa menina e tiveram um grande sucesso, sendo que essa experiência ela foi repetida ou ela foi reaplicada numa outra paciente que também teve resultados muito satisfatórios, permitindo que a partir da aplicação desse protocolo surgisse um novo panorama para a história da terapia gênica. Isso também vale para essa área de desenvolvimento de estratégias para a entrega do material genético. Os cientistas cada vez mais têm pensado em formas de fazer essa entrega. Uma das formas mais clássicas é o uso de vetores virais, se aproveitando das características, das propriedades desses vírus para fazer a entrega do material genético. E cada uma dessas propriedades deve ser levada em consideração, porque há propriedades consideradas positivas dentro de um protocolo de terapia gênica e há propriedades consideradas negativas. Por exemplo, no caso de retrovírus e lentivírus, que possuem uma alta taxa mutacional relacionada ao uso desses vetores, porém que consegue gerar uma expressão duradoura desse transgene. Já, por exemplo, os adenovírus, quando eles são utilizados dentro de um protocolo de terapia gênica, eles tendem a desencadear um processo de inflamação aguda, apesar deles terem essa grande capacidade de transferência de material genético. Já os adenos associados, eles têm essa capacidade limitada de transporte de DNA, mas eles produzem uma resposta inflamatória leve, que pode ser interessante quando se pensa num protocolo de terapia gênica. Além do uso dos vetores virais, nós também podemos fazer uso dos vetores não virais, que são esses vetores como, por exemplo, os plasmídeos, que podem ser injetados nas células dos pacientes, a fim de que essas células possam utilizar esse plasmídio para expressar a proteína de interesse. Como vocês podem verificar, esse plasmídio ele permanece epissomal, ou seja, ele não se integra no material genético, no DNA das nossas células, fazendo com que essa seja uma expressão que a gente chama de transitória, passageira. Uma das formas de aumentar a eficiência desse transporte do plasmídio para o interior das células é o uso, por exemplo, de vetores nanoestruturados, como lipossomas, nanocápsulas, nanopartículas, que permitem o transporte de uma grande quantidade desses vetores para as proximidades da célula. Inclusive, podem ser colocadas moléculas quimioatratoras dentro dessas partículas, na estrutura dessas partículas, que facilitem a entrega desse material genético para as células-alvo e que, na verdade, aumentem a eficiência dessa entrega. Depois dessa rápida explanação sobre terapia gênica, eu finalizo com as palavras, na verdade, de Raphael Linden, que é um grande nome na área da terapia gênica, que ele lá em 2010 ele já dizia que a gente ainda está no limiar da história da terapia gênica. E eu continuo dizendo essa afirmação dele hoje para 2020. Nós ainda estamos no limiar da história da terapia gênica. A gente ainda está construindo um caminho, a gente está pensando em possibilidades a serem exploradas, a gente está pensando em novas tecnologias, em novas formas de fazer isso acontecer de forma eficiente e de alguma forma trazer uma nova perspectiva para doenças incuráveis e quem sabe chegar de fato nesse mundo onde a gente vai ter cura para tantas doenças que hoje afligem as pessoas de maneira geral. Então, se você é uma dessas pessoas que acredita na terapia gênica, que acredita na ciência, vamos falar sobre, vamos conversar a respeito de ciências, vamos compartilhar informações, porque é assim que a ciência avança, é assim que a ciência progride, com esse compartilhamento, com essa troca com a sociedade. Então, vem com a gente, vamos fazer ciência acontecer, tá bom? Um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que esse vídeo, que essa série sobre terapia gênica, de alguma forma tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor esse mundo. Então, muito obrigado, até mais.